Fala galera abençoada, esse é o nosso quinto vídeo, todo mundo sendo bem discipulado, parte 2. É importante você entender que nós estamos aqui nessa jornada e que é para abençoar você, para te levar para mais perto de Deus, para a vontade dele e o desejo de Deus. Mateus 28, verso 19, é que nós venhamos fazer discípulos, ide por todo mundo fazendo discípulos e não convertidos. Quero reforçar isso. Convertido é aquela pessoa que entregou a vida a Jesus, ela é salva, ela é perdoada, ela tem a vida eterna, isso é um convertido. Agora, um discípulo é aquele que faz o que Jesus fez, outros discípulos. E o desejo de Deus é que todas as nações sejam bem discipuladas, sejam bem cuidadas. E eu quero já te dar uma palavra de fé, que quando nós falamos isso, parece que isso é tão distante, isso é tão longe. Hoje, nesse ano aqui que está sendo gravado esse vídeo, 2024, hoje 1 em cada 10 pessoas do mundo já conhecem a Jesus, já tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Agora você imagina, se 1 de cada desses 10 verdadeiramente cumprir a missão de gerar ali 12 discípulos, 10 discípulos, todas as nações da terra serão abençoadas. Por isso que o discipulado é a coisa mais revolucionária de toda a história. Um discípulo de Jesus, independente da posição que ele ocupar na sociedade, ele vai gerar outros discípulos de Jesus. E para que nós venhamos entender profundamente a visão, a gente vai falar com alguém que não se submeteu, falar de alguém que não se submeteu ao discipulado. Foi Saul. Em 1 Samuel 15, 23, diz assim, olha: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Quando nós falamos de rebeldia, é interessante que é usado essa passagem que é uma passagem muito triste. Saul começou de maneira muito assertiva a sua história com Deus, o seu propósito. Deus o chamou, ele ali na humildade nem queria ser colocado como rei, mas ele se colocou debaixo da autoridade do profeta Samuel, ali, o discipulador dele, a cobertura espiritual, aquele que o promoveu a viver um propósito. Só que ao longo do tempo, Saul literalmente deixou que a arrogância, o orgulho tomasse o coração dele, e ele ali acabou cometendo um ato de rebeldia. E quando nós falamos assim de um ato de rebeldia, é interessante que em nenhum momento Saul quis tomar o lugar de Samuel. Em nenhum momento Saul fez um motim para que de alguma forma desacreditasse em Samuel ali, para tomar a posição de Samuel. Não, ele decididamente não obedeceu ordens claras de Samuel, direções claras do seu discipulador. Ele não se colocou debaixo da cobertura espiritual ali, daquele que estava debaixo daquele que estava acima dele, né? Ele não se colocou debaixo da proteção ali do seu discipulador Samuel. E é interessante que quando nós estamos falando de um feiticeiro, a rebeldia como um pecado de feitiçaria, o feiticeiro é aquela pessoa que atrai demônios. O feiticeiro, né? Ele fica lá, né? Tocando tambor, e vem demônio, ele fica ali chamando, né? Demônio, as pessoas falam que baixa o santo, na verdade sobe o demônio. Então o feiticeiro, ele é aquele que atrai demônios, é aquele que atrai sobre si e sobre outros demônios. E o que Saul acabou fazendo? Semelhantemente a feiticeiro. É interessante nós entendermos que quando nós estamos falando de demônios, nós estamos falando de uma atuação espiritual. Nós temos 3 céus. Nós temos o primeiro céu, que é esse que a gente contempla, a lua, as estrelas. Nós temos o segundo céu, que é o espaço onde literalmente há manifestações espirituais de anjos e demônios. A gente vai ver, por exemplo, quando o profeta Daniel estava orando ali, quando ele começou a orar, buscando um favor, um entendimento do Senhor sobre a nação de Israel, no primeiro dia que ele clamou, já veio um anjo em resposta. Mas um principado que atuava ali, né, na Pérsia, se levantou contra esse mover de Deus, essa resposta de Deus, e eles ficaram batalhando durante 21 dias, numa atmosfera espiritual, ali que a gente chama de segundo céu. E o terceiro céu
é onde habita Deus, é onde está ali o trono, onde está ali o Filho, está ali do lado dele, Jesus Cristo como Salvador, direita de Deus. Então, é o mais alto céus ali, onde estão aqueles que também entregaram a vida a Jesus e morreram com Cristo. É importante nós entendermos que esse espaço, esse segundo espaço, é onde os demônios atuam. É literalmente onde eles têm o poder de ainda lançar setas espirituais. Quando nós colocamos a armadura, a armadura, lá em Efésios 6, que a gente coloca o escudo da fé, com ele nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o inimigo ele lança dardos contra nós, ele lança setas, flechas, mas com o escudo da fé nós conseguimos bloquear. E de onde vem? Vem desse espaço, desse segundo céu. Ou seja, quando alguém não se submete a uma autoridade, quando ele é literalmente como o diabo, é alguém que não tem uma liderança, ele está sem cobertura espiritual. E essa imagem agora, olha só, vou pedir para projetar aí, essa imagem que você está vendo, é a imagem de um homem debaixo de um guarda-chuva. Quando nós nos colocamos a estar debaixo do guarda-chuva, então a chuva aí representa como se fosse as setas do inimigo contra nós. Mas quando nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual, naturalmente nós estamos protegidos. Mas aquela pessoa que não tem guarda-chuva, ela é que atrai demônios. Ou seja, todo tipo de seta do inimigo cai em cima dela. Diante disso, é importante você entender que o discipulado é essa cobertura espiritual. Você literalmente está debaixo do guarda-chuva. Então, quando o inimigo joga setas contra nós, se nós estamos ali debaixo de obediência, debaixo de transparência no discipulado, ele não tem poder, ele não tem autoridade contra nós. O que Saulo fez? Ele saiu debaixo do guarda-chuva. É tão interessante isso, que quando nós estamos falando a respeito do discipulado, eu estou falando literalmente que eu fui transformado por meio do discipulado. Eu já conhecia Jesus Cristo, estava ali nos caminhos do Senhor, os meus pais foram líderes de célula de excelência, que serviram ao Senhor por toda a vida, com alegria, com disposição. Mas eu tive um primeiro encontro de discipulado no ano de 2009, e ali eu lutava contra muitos pecados gravíssimos, de pornografia, de masturbação, e sempre ali nos discipulados, ali no início era semanalmente, os encontros discipulados, eu compartilhava essas lutas, essas dificuldades, meu discipulador orava, declarava cura, junto comigo estabelecia estratégias, e verdadeiramente foram ali um período longo que eu fui compartilhando coisas, lutas gravíssimas que eu tinha, e o meu discipulador, no final, quando eu terminava de compartilhar, ele orava por mim. Ele verdadeiramente pedia para eu apropriar da cura. Então, eu já tive, ao longo da minha vida, 3 discipuladores, e todos os 3 discipuladores ali me abençoaram. Mas por quê? Porque quando nós estamos debaixo do discipulado, nós estamos debaixo da proteção espiritual. Nós estamos protegidos. Você vai ver em todo momento da Bíblia, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus chegava, quando alguém fazia algo relevante, as pessoas perguntavam: quem é seu pai? Quem é que dá cobertura espiritual para você? Não, ninguém na Bíblia foi usado sem ter uma cobertura espiritual. O próprio Jesus, quando ele foi batizado, o Pai afirma a identidade dele: esse é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Em outro momento, no Monte da Transfiguração, estavam ali os discípulos, e apareceu ali Elias, apareceu ali Moisés. Imagina a cena doida. E de repente, ali diante daquela visão, Pedro fala: vamos ficar aqui, vamos construir tendas. E aí o próprio Deus fala para os discípulos que estavam ali: esse é o meu filho amado, vocês têm que ouvir a eles, ouçam a Jesus. Ou seja, Jesus em todo momento ele dizia: eu não estou aqui da minha vontade, eu vim do Pai, eu estou fazendo a vontade do Pai. Ou seja, Jesus sempre se colocou debaixo da cobertura do Pai. Quando nós estamos
debaixo desse ambiente de proteção, é importante que nós temos esse privilégio de estar protegidos. Em contrapartida, quem não anda debaixo de uma cobertura espiritual está totalmente desprotegido. É aquela pessoa que literalmente atrai demônios. Saul, ele não foi rebelde porque ele quis se opor a Samuel, fazer um motim. Não, é porque ele não se colocou debaixo da proteção, debaixo desse ambiente de graça que o discipulado ele traz. Um encontro com Deus em um momento específico não traz a cura completa. O próprio Saul, quando ele foi ungido rei, ele profetizou junto com os profetas. Isso até se tornou um ditado popular em Israel, porque Saul profetizou. Aquela experiência cheia do Espírito Santo, ela não foi suficiente. O final da vida de Saul é trágico. Ele literalmente tira a própria vida, e não é só isso. Em muitos momentos ele ficou até possuído por demônios, porque Saul atraiu demônios para si, assim como o feiticeiro, mas porque ele estava sem uma cobertura espiritual. Quando nós estamos debaixo da cobertura espiritual, é importante nós entendermos que nós estamos debaixo desse guarda-chuva, nós estamos protegidos aí de toda a seta de Satanás. Então, quando você se submete ao seu discipulador, você está protegido. Também, quando nós somos transparentes, porque eu posso ser discipulado e não ser transparente. Vou citar o exemplo que o pastor Emilber sempre cita, que é mais ou menos, eu chego com o meu discipulador e falo assim: meu discipulador, eu estou envergonhado. Aí, ele fala: mas o que aconteceu? Eu roubei uma chave. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu roubei uma chave, que coisa séria, vamos aqui orar. E aí você vai lá e devolve a chave para a pessoa. Só que eu não falei que junto com a chave veio o carro que eu roubei. Então, eu só conto aquela coisa mínima. Eu chego para o meu discipulador e falo assim: meu discipulador, eu estou envergonhado, acabei de roubar uma corda. Ele fala assim: meu Deus, que coisa horrível, você roubar, você traz espíritos de morte sobre você, vamos orar, vamos declarar cura. Só que eu não falo para o meu discipulador que na ponta da corda tinha um boi que eu roubei. Então eu escondo aquilo que é principal. Isso não vai trazer cura. Se nós estivermos com uma doença grave e chegarmos ali, o médico chegar e falar assim: olha, você está com câncer muito sério, nós vamos ter que abrir, tirar tudo isso. Eu falo assim: não, dá só um remédio para a dor, está tudo bem. Isso não vai resolver. Isso pode até tirar uma dor ali instantânea, que eu chamo de desencarne de consciência, mas o problema sério continua ali, e aquilo leva para a morte. Todo pecado oculto leva para a morte. O príncipe das trevas é o diabo. Tudo aquilo que é de Deus é trazido à luz. Os filhos de Deus são filhos da luz. Aliás, os filhos das trevas, eles se ocultam da luz porque eles não querem que suas obras sejam reveladas. Então, a transparência no discipulado faz com que você ande em vitória, faz com que você cresça espiritualmente. Quem é transparente, cresce espiritualmente. Quem é transparente, anda em vitória. Então, você quer andar em vitória? Você quer crescer espiritualmente? Seja transparente a sua liderança, seja transparente ao seu discipulador. O que é mais importante para nós sermos abençoados por Deus? Quando nós estamos falando de sermos abençoados por Deus, uma das coisas mais indispensáveis é nós termos um coração grato, nós honrarmos a Ele por tudo aquilo que Ele já tem feito. Então, é importante nós entendermos que o discipulado sempre a gente sempre inicia o discipulado depois do momento de inspiração, que a gente já ali orou, teve um tempo de gratidão, já leu a Bíblia. A primeira coisa que nós começamos a confessar as vitórias. Olha, eu andava naquele pecado, não ando mais, tenho lido a Bíblia, tenho tido intimidade com Deus, Deus tem colocado no meu coração para ganhar minha família para Jesus, eu tenho rompido na vida de jejum, Deus tem feito grandes coisas, eu tenho vivido uma vida de generosidade, eu não era dizimista, me tornei dizimista. A gente sempre começa o discipulado com uma atmosfera de gratidão. Assim como nós começamos o culto, não é com uma palavra de repreensão, nós começamos o culto exaltando, glorificando o nome de Deus, e é essa atmosfera que nós iniciamos o discipulado. Então, para você ser abençoado, tenha um coração grato.
Saul não foi grato, nem à liderança dele, nem foi grato a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele quis se exaltar, ele quis glória para si, e terminou a vida de maneira muito ruim. Por isso, quando nós estamos vivendo debaixo do discipulado, nós estamos debaixo dessa cobertura, dessa proteção, de um espírito de humildade, e ao mesmo tempo nós estamos num ambiente de favor de Deus, de graça, de bênção. Por isso, se você foi abençoado aí com esse vídeo, anote aí na sua apostila aquilo que mais te abençoou para você compartilhar com o seu discipulador, e até o próximo vídeo. Deus abençoe.